física. E depois, inclusive, na fase adulta, quando eu fui tirar minha habilitação, eu ainda ouvi dessas pessoas, reprovou, eu sabia que ia reprovar. Não adianta nem tentar. Quantas vezes tentar você vai reprovar? Meu Deus. Então, assim, e assim, hoje eu entendo que não era nem por maldade. Ele teve aquela educação, né? Teve todo um contexto de violência em que ele viveu. Então, assim, nós temos as pessoas que reproduzem o que experienciaram, tem os que ressignificam e conseguem ir para o extremo de eu nunca vou fazer nada pro meu filho. Então, vai para outro extremo, que é a superproteção. Os que reproduzem e tem aqueles que assim que a ciência ainda não explica, segundo a palavra da doutora Rosana Alves, uma neurocientista que eu acompanho maravilhosa, que eles conseguem sublimar de uma forma e superar que eles conseguem encontrar um equilíbrio. Eles não vão nem para o extremo nem para o outro. Então, eu estou falando aqui de uma pessoa que, infelizmente, ele não conseguiu essa... Então, assim, eu entendo que ele, assim, o lado dele, sabe? Eu não estou justificando, eu estou explicando. É bem diferente, né? Então, assim, ele tem essa visão, né? De se eu tentar alguma coisa e não conseguir, é melhor desistir. Porque não vai tentar mesmo. Eu acho que no ponto de vista dele, quando ele traz essa fala, é na intenção de falar, olha, não tenta, você só vai sofrer mais. Só que como não tem o jeito, a habilidade, a gente está falando de uma pessoa idosa, né, analfabeto, não que ele seja menos por conta disso, mas que essas questões psicológicas a gente entende melhor quando a gente vai estudar. Então eu tenho que compreender aquele contexto dele e entender que não se trata de mim, se trata dele. É a forma como ele enxerga, é como ele vê, não é a minha realidade. Perfeito. Não deixa de doer, mas quando você entende o contexto, dói menos. E conseguiu? Entende? E consegui. Caramba! Meu primeiro professor foi ele, antes de ir pra escola. Parabéns. Obrigada. Quem diria, né? Quanta história. Uau, Meu Deus, tem muita história, né? Eu queria perguntar tudo, mas... Sobre relacionamentos, eu sofri muitos relacionamentos abusivos, porque eu não tinha muita maldade. A psicóloga fala ele também que eu ainda não tenho muito, porque é difícil perceber, por mais que eu estude, né? Na minha cabeça é assim, no autismo, né? Mas eu vou falar especialmente de mim, porque o autismo é um espectro. Se a pessoa é legal, ela já é minha amiga. Ela já é minha amiga. No primeiro dia da faculdade eu falo pra ele, olha, eu lembro quando eu comecei, olha, fulana de tal, é muito legal comigo, ela é minha amiga. Ela falou, não, você está conhecendo. Lembra que ela foi simpática com você. Com o tempo, você vai saber se ela é sua amiga. Não, mas porque na minha cabeça, não existe o meio termo. Como que a pessoa tão legal assim comigo me ajuda? Ela já é minha amiga. Então, imagine isso quando você lida com um psicopata, por exemplo. Então, quando eu li aquele livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela tem um outro também, Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas. Tem um sobre TDAH, eu amo os livros dela. Enfim, foi que eu pude abrir um pouco mais a minha mente, digamos assim, né? Para poder compreender que nem todos que sorriem para vocês são simpáticos, são legais. Eles são de fato assim, né? Às vezes são máscaras. Então, assim, eu fiquei menos vulnerável, digamos assim. Mas ainda muito vulnerável a esse tipo de situação, infelizmente. Então, a você que tem crianças autistas, adolescentes, entenda que o autismo ele não tem cura e logo você não pode limitar o autismo à infância. Eu vejo muito isso, muito. Criança autista, no mês da campanha do Abril Azul, Orgulho Autista, você vê muito foco na infância. Isso é importante? É importante, porém o que eu percebo é que se esquece do contexto. O autismo, se a pessoa é autista, ela não vai deixar de ser. O que ela vai desenvolver, se tiver um suporte, uma rede de suporte, de apoio, as terapias, ela vai desenvolver mais habilidades para lidar. Mas ela não vai nunca deixar de ser autista, ela sempre vai precisar de algum suporte. Você sinalizou que importante uma coisa... falar isso, né? Muito importante. Você sinalizou ela vai uma ser um coisa... adulto autista, um idoso autista. É isso que eu tô pensando. Então, existem idosos autistas. Sim, né? existem. A gente já vê no ensino médio, na adolescência, essa carência de profissional, porque você fica com pediatra até uma determinada idade. Sim. Depois é como se fosse um desesperador abandono, né? depois. Abandono mesmo, essa é a palavra. Falta profissionais que olhem para esses jovens também, para né? acompanhar mesmo. Isso, até as próprias ONGs, elas têm um limite, elas vão assim, quando você faz 18 anos, você não pode mais participar desse projeto. E aí? E aí, às vezes, com 18 anos, é a fase que você começa a desenvolver. Nossa, eu melhor, achei né? a adolescência... eu estou vivendo a adolescência da minha filha, né? Eu estou achando a fase mais difícil. Eu achei que era porque não sabia ler, não sabia escrever, aquela confusão toda, né? Eu tive muita dificuldade. Pois aquele diagnóstico que não vai ler, se lê ia ser só aos 12 anos, não sei o quê. Ai, meu Deus, achei que isso era horrível. Nossa, mas a adolescência, cadê os amigos?
ela está sentindo essa solidão. Você sentiu essa solidão na adolescência? Essa solidão nos acompanha pela vida inteira, na verdade. Talvez agora, pela a maturidade que ela está com quantos anos? Está com 17. Ela já está entrando no nível de maturidade, então ela está percebendo, tendo essa percepção agora. Porque o autismo, ele tem isso, de sempre se sentir sozinho. E por quê? Não é porque de fato ele esteja só. É porque quando a gente fala de algo, quando a gente tem uma crise, quando a gente está numa sobrecarga, é difícil colocar em palavras o que a gente está sentindo. Logo, é difícil para o outro entender. Então, essa sensação de solidão não é que você não tem amigos, não sei se é o caso dela, mas geralmente é porque você tem essa sensação de não ser compreendido. Então, é como se você tá em meio às pessoas que te acolhem, mas você se sente sozinho. Ela vai precisar trabalhar essa habilidade com um profissional especialista em autismo. Porque a minha psicóloga, além de ser especialista em autismo, ela é autista. Então, ela me entende tanto na parte profissional quanto na essência. Isso. Então, assim, eu acho muito importante para as pessoas autistas tomar muito cuidado com o profissional que ela vai fazer terapia. Eu já fiz terapia com um profissional que eu saía de lá arrasada, pior. Tipo assim, que chegou a rir quando estava investigando o autismo. Então, assim, é muito complicado. Assim, existem profissionais bons. E vou te falar, nem sempre é porque o profissional é ruim. Eu não vou dizer que essa profissional, porque fez isso, ela é ruim. Ela não é atualizada. Entende? Ela não é atualizada. Eu tenho certeza que ela não está atualizada. Porque se ela tivesse, ela jamais faria isso. A primeira pessoa deveria ser ela a sinalizar e me encaminhar. Mas ela não está atualizada. Então, é importante você que está nos vendo também, quando for procurar um profissional para o seu filho, eu sei, gente, que a realidade financeira não é boa para todo mundo, para mim também não, tá? Eu não faço todas as terapias que eu preciso, por isso eu tive regressão recentemente de muitas habilidades. Eu preciso fazer acompanhamento com vários especialistas, não faço com todos que eu preciso, por uma questão financeira mesmo. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Isso é a realidade de boa parte da população brasileira. E quando eu tento trabalhar mais para ter uma questão financeira melhor, eu tenho a limitação da sobrecarga, pela sobrecarga. Então, assim, eu quero muito. Eu vi há pouco tempo, nossa, essa faculdade só vai servir assim, para mostrar o quanto ela vai ter frustração, que ela não aprendeu nada até agora. Então, assim, o capacitismo, ele machuca, ele dói, sabe? Porque se você não aprende, não está conseguindo aprender no ritmo que o outro espera, acha que você não vai aprender. Então, assim, por isso a importância de que os profissionais que acompanham essa criança, adolescente, até mesmo adulto, sejam um profissional de fato, profissional não apenas no sentido pleno da palavra, que eu vou explicar para você. Para mim, o profissional, no sentido pleno da palavra, é o profissional, além de capacitado profissionalmente, atualizado, empático. E se a gente fala de autismo, eu não vou dizer para todos os casos. No meu caso, foi